Buenas, buenas, buenas. Mais um vídeo aqui. Hoje eu vou falar da cura, né? Essa questão da cura interior, tá? Eu não tô falando de nada místico, mágico, ah, nada nesse sentido fantasioso, tá? A cura, basicamente, ela vem de uma aceitação, tá? E a partir do momento que eu consigo ter essa consciência, né, expandida sobre aceitação, aí eu consigo ter paz, eu consigo mudar, alterar a minha vibração. Se eu não aceito, é porque eu estou resistindo, né? Se eu estou resistindo, eu não estou em paz, né? Então, almejar esse estado que eu estou hoje de cura, né, não foi um processo que durou 1, 2, 3 dias, não foi nem da noite para o dia, né? Então, pouco isso, né? Mas eu acredito que esse conteúdo que eu estou postando, né, os conteúdos que eu vou postar, pode ser um grande atalho, né, para um entendimento, né, daqui a pouco de algo que duraria aí, sei lá, 10 anos, pode pular para 2, né, para 1. Então isso vai também de acordo com a receptividade de cada um, vai de acordo com o nível de consciência de cada um, né? O que a pessoa está disposta a se desfazer dentro dela, descriar, né? Destruir, para que novas informações entrem, né? Na mente, na consciência. Mas isso foi em cerimônias de ayahuasca, né, que eu consegui desenvolver isso, né, essa aceitação, né, de tudo que aconteceu, né, de foi como foi, né, a aceitação das coisas que estão acontecendo, tá, e a aceitação já prévia de tudo que pode acontecer, né, que eu não tenho controle. E quando eu estou falando que eu não tenho controle, são aquelas situações da vida, né, que a gente se prende, né, e fica resistindo e vai lutando contra aquilo, né. Então, a partir do momento que eu aceito que o meu pai é do jeito que é, a minha mãe é do jeito que é, né, e que as coisas que estão acontecendo, elas estão acontecendo do jeito que é para acontecer, né? E eu consigo então chegar num equilíbrio onde eu possa interagir, né? Onde eu tenha consciência onde que eu vou colocar a minha atenção, onde que eu vou colocar o meu foco, naquilo que eu posso alterar, que eu posso fazer alguma coisa, né? Ou naquilo que eu não posso fazer nada, que eu não tenho nenhuma chance de interferir, né? E essa aceitação, ela vai muito, tem aquelas aceitações ou não aceitações que são bem explícitas, né? Quando algum ente querido, alguém morre, né? Quando termina o relacionamento, quando, sei lá, passa uma tempestade e o telhado da casa voa, né? E aí eu fico resistindo a essas situações que a vida apresenta, não aceito, e eu fico me questionando, né, de forma imatura, né, por que que isso foi acontecer, por que comigo, mas o que que eu fiz, né, para merecer isso? Isso tudo são formas de não aceitação, né? Já é aí uma resistência, né? Mas tem aquelas sutis que, na verdade, tem uma pessoa lá fazendo alguma coisa que é diferente de como tu tá fazendo,
né? E de alguma forma eu fico pensando, né? Bah, mas aquela pessoa poderia fazer alguma coisa, né? Poderia fazer como eu estou fazendo, né? Então só nesse pensamento de que o outro poderia fazer como eu faço, isso já é uma forma de não aceitação muito sutil, né? Então por isso que a nossa instituição ou empresa ou não sei como é, o que é ainda, por isso que o nome é Sutil Despertar, porque é tudo muito no sutil, né? Então, e eu consigo me dar conta dessas sutilezas, né? Essa coisa de interferir toda hora também, né? A todo momento, de uma forma muito frequente, né? As interferências, né? O outro lá tá fazendo um negócio de novo, né? Porque é sempre no outro, né? Então o outro tá fazendo um negócio lá e aí tu vai lá e não, faz assim que não sei o que. Aí né, tá rolando um negócio ali, não, mas eu vou ali fazer não sei o que, porque, né, desse jeito aqui. Não, por que tu não varre desse jeito aqui, porque desse jeito não sei o que. Corta desse jeito aqui, sabe? Então a gente vai sempre olhando para fora, olhando o que o outro tá fazendo para tentar interferir, né? E até que ponto essa minha interferência, ela significa uma não aceitação, né, de um fluxo natural ou um fluxo que está rolando ali fora e que eu tenho que ficar toda hora interferindo, eu tenho que ficar toda hora dando uma opinião, toda hora dizendo como que eu faço e como que seria melhor fazer aquilo ou falar isso, ou sabe, essa coisa sempre da interferência também é uma não aceitação. Então, se o outro está ali fazendo uma coisa, o movimento dele, da outra pessoa, simplesmente eu vou observar, eu vou ficar na minha, eu não vou me meter, né? Não vou, não tem porquê eu interferir num fluxo que é do outro. Se o outro quiser a minha ajuda, um apoio, alguma coisa assim, aí a outra pessoa vai sinalizar, né? Olha só, tô precisando de uma ajuda aqui, tu tem uma outra maneira de fazer isso? Senão eu não vou, né? E é simples assim. Então eu procuro manter esse equilíbrio, né? Até que ponto eu vou interferir, né, em diversas situações do meu dia a dia, na minha vida, externamente, né? É esse sutil que tem que ser observado. Então, o outro lá está passando por um perrengue, né? Vamos supor, alguém da família lá, né? Tá com um enfermo em casa, um doente, tá? Ou um amigo, ou sei lá. Mas é o seguinte, tu não mora com aquela pessoa, né? Tu não convive, né? Então, eu não posso ficar pensando em como que o outro vai resolver o problema dele, como que o outro vai ficar, como que o outro vai passar por isso, e agora? O que que eu faço? Nada, né? Eu posso sim me colocar à disposição para apoiar numa decisão do outro, para auxiliar em alguma coisa, né, que vá facilitar, mas de forma alguma eu vou ficar pensando como que a outra pessoa vai passar por aquela situação, porque isso é um pensamento que a outra pessoa tem que ter. Então eu não posso ficar pegando todo tipo de coisa externa, né, para resolver. Muitas vezes a gente fica pensando muito como que os outros vão resolver os seus problemas, né? Então isso é uma forma de interferência, mas que fica no mental, e é uma forma de não aceitação, de que daqui a pouco, cara, eu não posso fazer nada com relação a isso, eu não tenho essa capacidade de ir lá e resolver o problema do outro, né?
nesse sentido. Então, aceitação é cura. Nas cerimônias de ayahuasca, por exemplo, o que mais acontece é a pessoa resistir, né? Resistir quando a força entra, tá? Quando chega a força, a pessoa começa a resistir. A pessoa começa a ficar meio quieta sabe? E começa a dar aquelas situações físicas, né? Aquele incômodo, aquele mal-estar da medicina agindo, e a pessoa quer controlar, não quer perder o controle, né? Então a pessoa não se entrega para a força da ayahuasca, né? Ela fica brigando com a ayahuasca, fica resistindo à força, né? A pessoa não relaxa. Então a resistência, ela vem de uma não aceitação também da situação que está acontecendo, né? Então, quando a gente simplesmente se coloca como um observador, isso consagrando a ayahuasca ou na vida como um observador, a gente se coloca numa posição neutra, né? Onde eu não tô nem lá nem cá, eu não tô tentando achar uma maneira de passar por aquilo ali, e eu também não tô sabe, eu também não tô brigando com aquela coisa, eu não tô nem pensando e nem me movimentando, eu tô centrado, né? Então é tão sutil a coisa, gente, que eu vou ter que dar exemplos aqui, né? Por exemplo, quando sei lá, voou o telhado da minha casa, tá? Vamos dizer que deu um temporal lá e voou o telhado da minha casa. E é isso, cara, só voou o telhado da minha casa. E essa situação, ela não é nem negativa, nem positiva. É uma situação, somente uma situação, só aconteceu, né? E aí eu, com a minha bagagem toda de vida, de traumas, de bloqueios, de padrões negativos, eu vou levar para o lado negativo, né? Mas como o meu padrão hoje que eu desenvolvi, ele é neutro, e quando eu digo neutro, eu falo assim, é um padrão interessante, onde tudo que acontece é interessante, tá? Mesmo que aquilo não seja uma coisa boa, e coisa boa é o que, cara? O que é uma coisa boa, velho? A coisa boa, coisa ruim vai depender do que está dentro de mim, vai depender de como que eu vou direcionar, vai depender das minhas experiências na vida, vai depender do meu padrão mental, porque não é nem bom nem ruim, é só uma coisa que acontece, né? Quando a gente consegue se colocar nesse modo de que tudo que acontece só acontece, e não é nem negativo nem positivo, e sim um aprendizado, né? É uma forma, é uma oportunidade que eu tenho ali de me trabalhar, é uma oportunidade que eu tenho ali de me desenvolver, é uma chance, né? É uma situação que me proporciona vivenciar, né, a vida. Então, se voou o telhado da minha casa, eu falo, cara, interessante. Essa é a palavra que eu uso, interessante, né? Então, essa minha forma da aceitação, ela vem dessa palavra, interessante, né? Tudo eu falo que é interessante, né? Mas furou o pneu do carro, interessante, né, cara? Sei lá, acabou o gás, interessante, né? Ou resbalei e torci o pé, interessante, né, cara? Então eu tenho esse padrão já, que é neutro, mas ao mesmo tempo ele é muito positivo, né? Mas não é um positivo cheio de firulas e, sabe, fantasias, e achando que a vida é só coisa boa. Na real é que eu já pulei essa parte, cara, eu não sei como explicar isso, mas eu já pulei essa parte, sabe, de essa parada de ficar, ai, a vida não é só rosas, a vida ela também tem espinhos,
ai, que a vida não é essa coisa boa, que a vida ela é dura, que a vida ela é difícil e tem os momentos bons. Eu não tenho mais isso, cara. Eu não sei como explicar isso. Tá? Eu passei dessa parte, nível, não sei como é que é o nome, mas eu estou num momento onde a aceitação de tudo que acontece me deixa num estado de vibração alta, sabe? Num estado de paz, de leveza, me deixa num estado de presença, né? Então, como eu não estou viajando lá no passado, lamentando as coisas que aconteceram, não aceitando, como eu não estou me queixando das coisas que estão acontecendo, não aceitando, como eu já estou com um padrão, uma trilha neural ou um padrão de percepção, de aceitação, né? As coisas que talvez possam acontecer e elas só vão acontecer, automaticamente a minha leitura, a minha percepção, ela vai ser de aprendizado, não vai ser nem negativo nem positivo. É lógico que eu fico feliz quando alguma coisa acontece e que me deixa num estado de alegria, né? Claro que sim, só que daí eu não me apego, né? Então, mais uma situação aí de sofrimento, né? Que a gente não consegue atingir o estado de cura permanente, né? Que a gente não consegue atingir um estado de plenitude vibracional, que é quando agora eu me perdi. Ah, tá, lembrei. Cara, me dá uns. É que eu vou tentando achar as palavras e uma forma de explicar. Eu juro que eu vou transformar isso aqui num produto. Tudo isso que eu estou vivenciando hoje na minha vida, num protocolo, sei lá o que, numa trilha, né, para atingir a plenitude vibracional. Mas então eu não me apego, tá? E quando a gente fala não se apegar, é uma é uma situação sutil também, porque muita gente pensa que o se apegar é com relação a bens materiais, né? O que mais vem à cabeça é, não, tu não pode se apegar, né? O sofrimento vem do apego, né? O que vem primeiro é material, depois se apegar às pessoas, né? Ter esse apego a um relacionamento, ter esse apego a alguém, ter esse apego a alguma coisa, mas o apego que eu estou dizendo aqui é o seguinte, que, que nos impede de atingir uma plenitude vibracional, sabe? Uma coisa equilibrada, uma vida no caminho do meio, se apegar às situações, né? Então, quando tem um momento muito bacana que me gera bastante alegria, né? Que eu sinto aquela alegria, eu não me apego naquela alegria, né? Achando que nunca mais vai acabar aquilo, né? Pensando aqui de forma ingênua que aquilo vai durar para sempre, né? Ou que jamais eu vou conseguir sentir algo tão bom como eu senti ali naquele momento. Isso tudo são apegos mentais, sabe? A gente vai se apegando mentalmente. E tem um momento da dor também, de algo que me faz sentir talvez tristeza ou chateado. Eu também não me apego naquilo ali, porque aquilo ali também vai me gerar sofrimento se eu me apegar. Então são só momentos da vida que a vida me proporciona que eu não posso me apegar. Eu tenho que vivenciar o momento alegre que está ali acontecendo e eu estou, né, curtindo. E daqui a pouco quando vê eu, sei lá, torço o dedo, né? Bato a mão num lugar e rasgo a mão. Outro momento, né? E como eu não me apeguei no momento alegre, a ponto de achar que nada diferente poderia acontecer para me deixar chateado, então quando chega a parte
do acontecimento que me deixaria chateado, eu não fico chateado e nem triste, e sabe, e nem nada disso, porque a minha vibração ela tá plena e eu não me apeguei àquele momento alegre, então eu tô disposto e à disposição, né, para todos os momentos que a vida me proporciona ou vai me proporcionar. É um andar pela experiência terrena aqui nesse planeta, é um andar com maturidade, é um andar com protagonismo, né? Então, naquele momento que eu estou sentindo dor, por exemplo, né? O que acontece? Eu fico querendo que aquele momento passe logo, que aquele momento termine, que eu não aguento mais, que eu estou de saco cheio, sabe? Aquelas coisas, então é tudo muito sutil, né? No pensamento eu tô ali, esse aqui não vai acabar nunca e, sabe, eu já tô cansado e tal. Não, eu procuro focar naquele momento que está me gerando um certo desconforto, né? Que eu tô sentindo que eu tô desconfortável, mas aquilo não está afetando a minha vibração, mas eu tô sentindo que aquele momento é denso, né? Mas aí eu procuro, sabe, tirar o máximo de aprendizado daquele momento que está me causando desconforto, daquele momento que está me causando uma dor, né? Só que como eu estou nessa caminhada de aceitação e de não apego aos momentos que acontecem na vida, né? Então, de novo, tudo para mim é aprendizado. Aquele momento alegre que passou, aprendizado. Pô, olha só, que bacana. Momento ali que me deixou desconfortável, aprendizado. Então, é nesse sentido, tá? E aceitação é isso, é tu não te apegar, aceitação é tu não lamentar, aceitação é tu não se queixar, aceitação é tu aceitar que o outro está fazendo, né, um movimento diferente ali do que tu faria e deixar o fluxo, deixar a coisa acontecer, né? Então é tudo isso, né? E tem mais algumas coisas do tipo a frase, aceita que dói menos. Cara, esse aceita que dói menos é um convite claro para ficar no vitimismo, sabe? É um convite óbvio para ficar ali como coadjuvante da própria vida, sabe? Se lamentando, porque o aceita que dói menos é, é mais ou menos assim, tá, eu vou aceitar, né? Fazer o quê, né, cara? Tenho que aceitar, né? Então meio que aceita, sabe, meia boca, assim, uma coisa porca, sabe? Eu vou aceitar porque tem que aceitar, vou aceitar porque não tenho o que fazer, vou aceitar porque daí vai doer menos, entende? Então, aceita que cura, né? Aceita que tu vai ter paz, aceita que tu vai expandir a tua percepção das coisas, né? Então não é aceita que dói menos. Ah, então tem essas frases também que vão minando a gente vai pegando isso para si, né? E a resistência, né, cara? A resistência, assim, na vida, ela é muito prejudicial, né? Então resiste a mudanças, aí vai sofrer, não aceita, né? Resiste que tem que fazer algo que é um pouco mais complexo, aí vai sofrer, né? Então essa resistência que nos mantém também numa posição muito confortável de sofrimento e de coitadismo, né? Então eu fico naquela vibração baixa, né? Do vitimismo, né? E a aceitação ela vem muito do medo também, né? A não aceitação ela vem muito do medo. Então o medo ele é bom porque ele nos mantém numa caminhada cautelosa, né? É importante o medo,
E a gente analisa a situação, né? Vê qual é que é, né? Dos riscos, né? Que aquele movimento pode, né? Tem ali para oferecer. Então o medo ele é bacana. Só que é o medo que paralisa. Daí não é legal, daí é o medo que vai gerar uma certa resistência, né, de uma mudança que, que pode ser favorável, né? Porque assim, o que que é para mim a não aceitação também é tu ter essa percepção de que nem tudo que, que acontece de bom é pro bem e nem tudo que acontece pro mal, nem tudo que acontece de bom é pro bem e nem tudo que acontece de ruim é pro mal, né? Então é essa liberdade, né? A aceitação, ela te dá muita liberdade, inclusive de pensamento, né? Eu posso muito bem me questionar de crenças que eu tenho, crenças que daqui a pouco eu estou me fixando, que eu estou me apegando, né? E aí eu consigo me questionar, eu consigo questionar a situação, mas como eu não tenho um apego e como eu aceito, né, toda forma de pensamento que eu tenho, então para mim é muito leve, né? E acho que é isso, gente, sabe? A chave para uma vida tranquila, cheia de paz no coração e paz mental também, né? É aceitar, aceitar. E tem um negócio antes de aceitar, né? É aceitar que tem que aceitar. Parece coisa de louco isso, mas aceitar que tem que aceitar é o passo antes de aceitar de fato aquela situação. Então é isso que eu coloquei antes, né? Aconteceu alguma coisa e eu já sei que eu tenho que aceitar que tem que aceitar, né? Antes de aceitar aquilo ali que aconteceu. Então acho que é isso, gente. Para esse vídeo, né? Aceitação, eu estou trazendo aqui com as minhas palavras, com as minhas ideias, com as minhas percepções, mas é isso, sabe? Tu aceitar ali que tá rolando o movimento e tu ficar observando, né? Aceitar que tem alguém passando um perrengue lá e não é da tua responsabilidade ficar pensando como que a outra pessoa vai sair daquele negócio ali. Aceitar as coisas que aconteceram, né, com a gente, tudo que aconteceu, né, e não ficar lá preso, né, no passado, né, com aquela resistência mental, tentando mudar mentalmente lá aquela lembrança, que daí a gente fica preso lá atrás, e a gente não consegue avançar, a gente não consegue visualizar um horizonte, a gente não consegue respirar, né? Se ficar lá no que aconteceu, um passarinho ali, ficar lá no que aconteceu, tentando mudar o passado com a mente, né? Ou tentando resolver algo mentalmente, sem movimentar, sem se mexer, sem fazer o movimento, sabe? Com diálogos mentais, imaginários, né? Eu vou falar isso, outra pessoa vai falar aquilo, eu vou... Então, tá tudo muito dentro da mente, tá, gente? Tá tudo nessa caixinha aqui, e quando a gente começa a entender como que a mente funciona, né? A gente vai criando novas trilhas neurais, novos padrões. Na verdade, eu tenho o meu padrão. O meu padrão, na real, é não ter padrão, é não ter padrão, né? Lógico que eu tenho padrões para otimizar, né, algumas tarefas do dia a dia. Eu tenho padrões
para facilitar a minha vida, né? Coisas que eu tenho no automático, propositalmente, principalmente aquelas coisas que estão gerando benefícios para a minha vida, né? E coisas que, que precisa de uma certa flexibilidade, né, no movimento, eu deixo sem padrão, né? Eu deixo livre, solto. E aí eu consigo navegar com leveza na vida. Então é isso aí. Aceita que cura, aceita que expande, aceita que a percepção amplia, aceita que faz bem. Acho que é sobre isso, tá? Gratidão aí por ter ficado comigo até agora. Estou começando aí essa trajetória no YouTube. Se tu quiser deixar um like aí, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui também o link aqui na descrição. Tem a loja Expanser, né, a nossa loja de camisetas. Aí pode comprar lá a tua camiseta, tem frases, tem imagens, tudo para expandir também a consciência, a percepção, umas sacadas engraçadas. É isso, tá bem? Uou!